tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Amém, amém, amém. Minha gente, vamos lá, estamos rumo a 5 mil inscritos para o episódio da escolha de vocês e a 3 mil inscritos para uma surpresa muito, 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 muito especial. Não, eu não trago o jogador amado em 3 dias. Eu não tiro o jogador da sua cabeça e coloco no seu time. Você até hoje já sabe que tiremos Messi, Luizito Soares, que mais? Cristiano Ronaldo, tudo jogando no Corinthians, a gente já sabe disso. A gente já teve essa conversa. Tá difícil, viu? Eu não faço seu time ser campeão, senão eu teria feito isso com o Corinthians já, ó. Há umas cotinhas, né, minha gente? Mas é por isso que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, não te custa nada, me ajuda muito. E assim que a gente funciona. Vamos falar de Libertadores, a parte da pré-Libertadores, as 3 primeiras rodadas antes da fase de grupos. Vamos ter esse papo legal. Vamos falar de uma coisa que me surtou em 2025. Vamos lá. Eu e vocês e eu. Então bora lá. Pré-Libertadores, primeira fase. A primeira rodada é jogo de ida e volta. E só são 3 jogos, tá? E o jogo de ida foi assim. Monagas versus Defensor. Não, é Defensor. Deu vitória do Monagas por 2-0. Nacional do Paraguai versus Alianza Lima deu empate em 1-1. E Blooming versus El Nacional deu vitória do Blooming por 3-2. O jogo de volta foi assim. Defensor versus Monagas deu vitória do Monagas por 2-0. Mas o primeiro jogo também foi 2-0, deixando o agregado em 4-0. Monagas, que passou para a segunda fase. Alianza Lima versus El Nacional do Paraguai deu vitória do Alianza Lima em 3-1. O primeiro jogo foi 1-1, deixando o agregado em 4-2. Alianza Lima. El Nacional versus Blooming. Deu vitória do El Nacional por 2-1. Mas o primeiro jogo tinha sido 3-2 para o Blooming, deixando o agregado em 4-4. Nos pênaltis, passou o El Nacional por 4-2. Por 4-3, perdão. A segunda rodada. A segunda rodada também tem ida e volta, tá, gente? Deportes Iquique versus Santa Fé. Deu vitória do Iquique por 2-1. The Strongers versus Bahia deu empate em 1-1. Alianza Lima versus Boca Juniors deu vitória do Alianza Lima por 1-0. Boston River versus Nublense deu vitória do Boston por 1-0. Universidade Central versus Corinthians deu empate em 1-1. Quase morri nesse jogo, quase quis matar todo mundo nesse jogo, mas tá tudo certo, tudo ok. El Nacional versus Barcelona deu vitória do Barcelona por 1-0. Monagas versus Cerro Porteño deu vitória do Cerro por 4-0. Tolima versus Melgar deu vitória do Melgar por 1-0. Jogos de volta da segunda rodada. Passei maior estresse, gente. Por quê? Começamos com Santa Fé versus Deportes Iquique. Deu vitória do Santa Fé por 2-1. E o primeiro jogo foi 2-1 pro Iquique, deixando o agregado em 3-3. E nos pênaltis me passa quem? O Deportivo Iquique por 2-1. Nem pênalti essas bagaças sabia bater, viu? Só estresse desses times. E agora bora pra continuação, né, minha gente? Pra gente tirar de ferro. Bahia versus The Strongers. Deu vitória em 3-0 do Bahia. O primeiro jogo foi 1-1, deixando agregado em 4-1. Boca Juniors versus Alianza Lima. Deu vitória do Boca Juniors por 2-1. O primeiro jogo foi 1-0 Alianza Lima, deixando agregado em 2-2. E nos pênaltis
Passou o Alianza Lima por 5-4. Nublense versus Boston River. Deu empate em 1-1. O primeiro jogo foi 1-0 para o Boston, deixando o agregado em 2-1 para o Boston. Barcelona versus El Nacional. Deu empate em 1-1. O primeiro jogo foi 1-0 Barcelona, deixou o agregado em 2-1 para o Barcelona de Guayaquil. Corinthians versus Universidade Central. Aí já foi aqui na Neoquímica Arena, minha outra raiva. Deu vitória do Corinthians por 3-2, tá? E o primeiro jogo foi 1-1. Deixou agregado em 4-3 Corinthians. Passei raiva, porque não ia ter tomado gol em nenhum dos dois jogos. Pronto, falei, passei raiva mesmo. Cerro Porteño versus Monagas. Deu vitória do Cerro Porteño por 3-1. E aí o primeiro jogo foi 4-0 Cerro Porteño. E o agregado foi 7-1. E aí eu me lembrei de Alemanha e Brasil, Brasil e Alemanha. Ai, minha gente. Esse jogo fez eu lembrar de Brasil e Alemanha. 7-1 no agregado. Melgar versus Tolima. Deu vitória do Melgar por 1-0. O primeiro jogo foi 1-0 para o Melgar também. Deixando o agregado em 2-0 para o Melgar. Agora, minha gente, a terceira rodada. Jogos de ida. Deportes Iquique versus Alianza Lima. Deu vitória do Alianza Lima por 2-1. Melgar versus Cerro Porteño. Deu vitória do Cerro Porteño por 1-0. Barcelona versus Corinthians. Deu vitória do Barcelona por 3-0. Imagina como que eu não fiquei. Daquele jeito que você pode imaginar. Eu queria fazer assim, ó. Pescoço de 1 por 1. Boston River versus Bahia. Deu empate em 0-0. O jogo da volta, minha gente. Alianza Lima versus Deporte Iquique. Deu empate em 1-1. O primeiro jogo foi 2-1 Alianza Lima. Deixou o agregado em 3-2 para o Alianza Lima. Tá acabando, tá, gente? Só fase de grupo aqui. Que depois. Cerro Porteño versus Melgar. Deu vitória do Cerro Porteño por 4-2. E o primeiro jogo já tinha sido 1-0 Cerro Porteño. E deixou o agregado em 5-2 Cerro Porteño. Corinthians versus Barcelona. Deu vitória do Corinthians, mas por 2. Apenas 2-0. Deixando o primeiro jogo foi 3-0 para o Barcelona. Deixou no agregado em 3-2 para o Barcelona. Ou seja, o Corinthians caiu. E eu fiquei com muita raiva. Mas assim, a gente segue. Eu queria matar eles. Mas eu lembrei que eu não posso você matar os jogadores do Corinthians. Eu ia ser presa. Eu ia livrar o Corinthians de uma boa, mas eu ia ser presa. Eu ia acabar com alguns transfer, mas eu ia ser presa de qualquer jeito. Bahia versus Boston River. Deu vitória do Bahia por 1-0. O primeiro jogo foi 0-0. E o agregado ficou em apenas 1-0. É isso, minha gente. Essa foi a nossa primeira fase, as pré-Libertadores, as 3 primeiras fases da nossa querida Libertadores, a famosa pré-Libertadores, onde eu já passei raiva na pré-Libertadores em 2025 e 2026 eu espero que seja um pouquinho melhor. Amém, 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 amém. Mas é isso, minha gente, vamos lá. Muito obrigada a vocês por me gravar. Muito obrigada a Deus por me permitir gravar. E muito obrigada a vocês por assistir. Obrigada a Deus por todo esse caminho que a gente está percorrendo aqui nesse canal. Já são 3 aninhos da gente aqui, eu e vocês e eu. Então a vocês, só gratidão, gratiluz. Muito obrigada, amo vocês demais. Senhor, muito obrigada por esse canal maravilhoso que o Senhor tem abençoado tanto. E aqui estamos nós mais um pouco, né, minha gente? Então, beijo, amo vocês demais, gratidão por tudo até aqui.
Lembre-se, agradecer a parte mais linda da oração e colocar seus planos na mão de Deus transforma ele em um milagre maior ainda. Beijos, eu fui, até o nosso próximo vídeo.